A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao Viver com Saúde, um programa exibido pela TV Manaim. Hoje vamos falar sobre um tema fundamental para quem convive com os idosos, os cuidados diários com a saúde, incluindo o uso de medicações, as atenções relacionadas a curativos à pele do idoso, prevenção de quedas, sinais de alertas e para orientar as famílias e cuidadores com informações claras e práticas, contamos novamente com a presença da enfermeira Thalita Detman. Seja muito bem-vinda novamente, Thalita. É um prazer estar aqui, Ariela. Muito obrigada pelo convite. Eu adoro falar sobre esse assunto. Então, muito obrigada. Como você tem prática, né, já cuida de muitos idosos, você pode nos ajudar com esses cuidados especiais. Por que o idoso precisa de cuidados especiais? Então, por mais que tenha alguns idosos que são mais jovens, né? A gente classifica os idosos por 3 classificações. Tem os idosos jovens, os idosos velhos e os idosos mais velhos. Então a gente está falando assim de 3 categorias que são cuidados também diferentes, né? Sim. Então cada um tem a sua atenção específica e como a gente vai lidar. Mas uma característica dos 3 é que a gente precisa sempre se atentar, né, nas prevenções, né, e na promoção à saúde deles para poder eles não terem problemas, porque por mais que eles sejam ativos, o corpo já está mais envelhecido, Sim. precisa de uma certa atenção, precisa de um controle, precisa de estar ali sempre com consultas regulares para saber se está tudo bem, precisa ficar em vigilância, né? Com certeza, né? Não é perder a autonomia, não é tirar a autonomia, a decisão dos nossos idosos, principalmente aqueles que são muito ativos, mas é ter esse olhar de que o corpo está em transformação e às vezes acontece, ele vai perdendo algumas características, então às vezes a pele vai ficando diferente, então assim, pode trazer um risco maior para lesões, tem a questão às vezes da perda da visão, que vai ficando um pouco mais dificultada, o equilíbrio não tá tão firme, né? Então a gente vai pensar um pouquinho nessas características e aí eu vou te fazer algumas perguntas, por exemplo, é muito comum a gente ver que os idosos são poli Queixosos. é. E aí, às vezes, eles também têm muitas doenças e usam muitas medicações, não é isso? É verdade. Essa questão que você falou sobre o envelhecimento é algo inevitável, né? Não Sim. existe nenhuma medicação que faz com que pare de envelhecer. Então é algo que Exatamente. todo mundo vai passar, né? Então a gente tem que ter empatia, a gente tem que ter paciência, a gente tem que entender que realmente ele está passando por umas transformações, igual você falou, e que às vezes traz uma certa irritabilidade. Então a gente tem que ter uma empatia por ele, igual você falou, da visão, não vai enxergar mais como mais jovem, não vai andar com mais facilidade, né? Vai ter risco de queda. Então, todos esses processos de envelhecimento, por mais que às vezes as pessoas acham que envelhecer é doença, não é. Envelhecer é fisiológico, ele é do corpo, ele é natural. Todo mundo vai viver e a gente precisa ter empatia. Porque a gente sabe que às vezes o outro vai ter uma certa irritabilidade, porque ele está tendo milhões de transformações, entendeu? Sim. E aí, quando a gente olha para as medicações dos idosos, que às vezes são muitas, o que a gente não pode ignorar? O que a gente deve fazer em relação às medicações? A gente tem que orientar, principalmente o idoso, porque tem muito idoso que toma medicação sozinho, né? Ele Sim. mesmo se medica. Então, nós profissionais, a gente tem que orientar e ensinar aquele idoso a tomar medicação. Isso é uma coisa muito importante que você falou, Arela, porque a gente vê muito idoso tomando medicação errada. Às vezes a medicação é igual, o comprimido Sim. da mesma cor, então confunde. As letras são muito pequenininhas, então às vezes não consegue enxergar direito, aí toma medicação errada. Então quando você vai ver, o idoso está tendo algum problema ali de comportamento, às vezes ele está tendo algum problema e a família não está conseguindo entender o que é, às vezes é a medicação errada que ele está tomando e ninguém percebeu. E como a gente pode ajudar o idoso? Tem como fazer alguma coisa? O que a gente deve fazer? A gente tem que organizar a medicação? Tem uma forma certa de tomar a medicação?
Então, eu gosto de orientar os meus idosos, um papelzinho simples, a gente coloca um solzinho, a gente coloca um lanchinho, a gente coloca uma lua. Que ele sabe que é a Sim, medicação da manhã, medicação da tarde, medicação da noite, uma coisa simples, sim, mas ele vai conseguir ali visualmente, né, entender. E também tem várias formas, tem aquelas caixinhas que você separa, né, todos os dias da semana, tem com os horários. Se a família já conseguir dar esse suporte para esse idoso, já separando a medicação dele, também é muito legal. Não tirando do blister, né, cortando e deixando ele bem acondicionado dentro do blister, porque a medicação também não pode ficar fora, porque senão ela perde a eficácia. Então, ou então ficar ali do lado dele só observando para ver se ele está fazendo certinho. Porque é importante ele tomar a medicação certa. E a gente percebe que o idoso ele toma muita medicação errada. sim. Isso que você falou sobre tirar o medicamento do blister é importante a gente relatar. Às vezes a família quer ajudar, por exemplo, com esses kit, esses porta-comprimidos, né? E aí já separa da semana inteira e tira os comprimidos. Então, da cartela, não pode tirar da cartela e já deixar para vários dias, né? Não pode tirar da cartela. Ela tem que cortar e deixar dentro do blister, porque se tirar, aí tem a contaminação, a medicação fora, né? Pode perder o efeito. Sim. E também a gente tem que relatar o seguinte também sobre medicação. Às vezes, o idoso, ele vai em vários médicos. E aí vai, às vezes, no geriatra, o geriatra passa algumas medicações. Vai no cardiologista, passa outras medicações. Aí vai em outro médico, sei lá, num gastro e passa outras medicações. É importante que cada profissional que acompanha o idoso saiba das outras medicações, não é isso? Por que que é importante isso? É importante porque se ele vai em vários médicos, o médico precisa saber tudo que ele toma. Sim, Não pode saber só a medicação daquele médico, tem que saber tudo, porque às vezes pode ter alguma interação entre uma medicação e outra que pode dar um efeito colateral. sim, E aí aquela medicação que está tendo alguma interação não anula o efeito de alguma outra medicação. Aí daqui a pouco ele está tendo alguns efeitos, mudança de comportamento, a pressão está aumentando, a diabetes não está controlando, por conta de interação medicamentosa. Então é muito sério essa questão de medicação. E também é legal ele não ficar indo em vários sim. médicos. O legal é ele ter um médico que acompanha ele. Lógico, às vezes ele quer ter uma opinião de algum outro médico, né, para tirar dúvida, é interessante. Mas aquele médico que acompanha ele, que sabe do comportamento, que sabe dele, todo mês ele vê aquele idoso. Então é importante ele ter esse vínculo, sabe, com o médico. Ah, muito, muito bom isso. Então, isso é muito importante. Então, assim, as famílias fiquem atentas a isso, porque tem medicações que não podem ser tomadas em conjunto, não podem ser tomadas no mesmo horário. Então, assim, converse com o médico que acompanha o idoso. Ah, ó, ele toma todas essas medicações. E esse médico que faz o acompanhamento diário, assim, o acompanhamento regular do idoso, ele vai organizar a medicação para isso. É dessa forma, então, a gente deve fazer, não é isso? É exatamente dessa forma, para poder prevenir, né, ser mais seguro, né, para poder prevenir qualquer problema. E aí eu vou te perguntar sobre a pele. A pele do idoso, ela costuma ser, principalmente dos idosos mais velhos, costuma ser uma pele mais frágil. Você tem alguma orientação sobre curativo, sobre o cuidado com a pele do idoso? Que você pode dar para nossos telespectadores? Então, a pele do idoso, ela acaba sendo mais fina mesmo, né? Não tem tanta elasticidade, então qualquer coisa que acontece pode romper. Sim. Às vezes o simples fato de você pegar pode dar um hematoma, às vezes só de você levantar o idoso, às vezes fica ali, às vezes as pessoas acham, ah, nossa, machucou, Sim, bateu. Não, às vezes é só de pegar mesmo, dependendo da medicação que ele toma, que ele pegar, fica aquele hematoma. sim, E também a pele do idoso, ela é ressecada por si só, ela não tem tanta hidratação. O idoso não bebe tanta água, né, sim. igual a gente bebe. Então, ela é ressecada. Então, existe uma doença chamada xerodermia, que faz com que ele coce bastante a pele. Então, idosos têm muito problemas de pele, muito. Tanto de falta de hidratação, que aí fica coçando, perca da elasticidade, que pode romper. Se romper, fazer aquela Machucado, a ferida. aquele machucado, se romper, nunca é proibido no idoso colocar o esparadrapo em cima.
Não tem condições. Se você Sim. colocar o esparadrapo em cima, na hora de tirar, vai arrancar o resto da pele junto. Entendi. Então, o ideal é que, se tiver algum machucado na pele, você envolva, né, uma atadura e depois você coloque uma fita ou um esparadrapo. Mas para poder ficar protegido com a atadura, nunca com micropore ou com esparadrapo direto na pele. Então, tem várias coisinhas que a gente pode fazer para poder melhorar um pouquinho essa questão da pele, que realmente é um problema para eles. Então, aí você falou do cuidado com curativo. Como é que eu olho? O que eu posso olhar para ver se, por exemplo, se aquela ferida ela está cicatrizando ou não está cicatrizando, se ela está infeccionada? Quais são os sinais que a família deve observar? É dor, rubor e calor, né? A gente costuma dizer que são essas três coisas que a gente consegue olhar e ver. Se o idoso está sentindo dor naquela ferida, se ele está sentindo que está quente, né, aquele calor, se está muito vermelho, você já começa a ficar atenta, porque pode ser uma inflamação, né? E aí, se tiver ainda saindo secreção, aí ela está com infecção, está uma ferida infecciosa. Aí precisa, às vezes, de um antibiótico, precisa de uma pomada mais específica, entendeu? Então, esse curativo, ele tem que estar sempre limpo. Então, a gente tem que limpar ele pelo menos 2 vezes por dia. Idoso, acamado, por exemplo, tem muita ferida sacral, né, nas Sim. costas. Então, a gente precisa sempre estar fazendo a mudança de decúbito para poder prevenir essa ferida. Mas se já tiver a ferida, tem que fazer curativo todos os dias. Se possível, um curativo estéreo, né, para poder a gente colocar a luva, não ficar com a mão direto no machucado. Então, tem todo um procedimento para fazer. Se a família tiver alguma dificuldade, procura, às vezes, um profissional da saúde, vai até a unidade de saúde mais próxima, procura a enfermeira da unidade de saúde, que ela está ali também para orientar, entendeu? Ah, muito bom isso. E assim, eu ia te perguntar outra coisa. Você falou que a pele é mais ressecada. É importante passar, por exemplo, um hidratante ou um óleo? O que é orientado para o cuidado assim, para manter um pouquinho mais de hidratação na pele do idoso? É exatamente isso. Tomou banho, já tem que ser rotina. Tomou banho, já coloca o hidratante. Eu gosto muito de misturar o óleo de girassol com o hidratante. Você pode misturar os dois Sim. e passar. Não precisa passar muito, né, para poder não ficar desconfortável. Mas tomou o banhozinho, já coloca, já passa o hidratante, já hidrata o corpo todo. Entendi. E vamos falar sobre prevenção de quedas e segurança, porque a gente sabe que as quedas são uma grande causa de internação de idoso, não é verdade? Como a gente pode prevenir? Queda é um problema para o idoso, É um né? É problema. um problema. Porque a queda, ela tem várias coisas que podem acontecer com o idoso. Ele pode ficar hospitalizado, que ele vai desorientar. Às vezes, naquele ambiente hospitalar ali, ele vai ficar um pouco mais irritado, né? Um pouco mais agressivo, às vezes vai ficar desorientado. A hospitalização faz muito isso com o idoso. E a queda, ela também pode te imobilizar o idoso, né? Então, ele pode, às vezes, andar nunca mais. E aí, isso trazer uma depressão, isso trazer uma tristeza. Sim. E também uma queda pode ser fatal. Ele pode realmente falecer por conta de uma queda, porque ele realmente está um pouco mais vulnerável. Então, a queda, o idoso, ele tem que prevenir a queda de todas as formas. A gente vê que tem idoso espoleta, né? Teimoso, que Tem. sobe escada, não pode subir escada, idoso. Tem aquele idoso que pega aquele banquinho ali na cozinha. Sim. Ah, eu só vou pegar o pote que tá no armário. Aí sobe em cima do banco, o banco... Então, assim, não pode achar que vai dar certo. Tem que realmente prevenir e se sentir seguro, fazer de tudo para poder manter a segurança deles dentro de casa. E também ter acessibilidade dentro de casa, né, Ariela? Sim. Que isso é muito importante. Você vai vendo que o idoso está envelhecendo, que a pessoa está envelhecendo, a família precisa se atentar em equipar a casa, né? Sim. Trazer acessibilidade para dentro, tirar os degraus, manter a casa sem tapete, porque o tapete escorrega, né? Manter a casa um pouco mais iluminada, porque às vezes tem aquelas luzes mais escuras, né? Colocar luzes onde não tem. Então, manter a casa com corrimão. É importante, às vezes, colocar corrimão dentro do banheiro, Sim. que o banheiro também é um local com índice de queda muito grande, né? Porque escorrega. Então, o chão do banheiro tem que ter um tapete para poder, aquele tapete Tapete antiderrapante. antiderrapante, bem
bem antiderrapante bem mesmo. antiderrapante para poder ir com corrimão do lado. Saiu uma reportagem esses dias também sobre o local dentro de casa que mais cai o idoso. Ah, É o quarto, você acredita? sério? Eu achei que fosse a cozinha ou o banheiro. Todo mundo acha que é a cozinha e o banheiro, mas é o quarto. É no momento que o idoso levanta. Quando ele levanta da cama, ele fica tonto e ali ele cai. Então, o quarto é realmente um vilão e ninguém às vezes percebe. Às vezes, quando ele vai levantar à noite de madrugada para ir ao Aham. banheiro, ele está sob efeito de remédio. Então, às vezes, no levantar ali, ele fica tonto e cai na beira da cama. Entendi. Às vezes é até porque as pessoas se preocupam com o banheiro, às vezes com a cozinha, né? Porque acham que são áreas mais úmidas e às vezes o idoso pode escorregar e esquece do quarto. E o que que a gente pode fazer no quarto para melhorar essa questão? O quarto, a gente sempre fala para colocar luzes de madrugada, luzes que fiquem uma penumbra para poder não ficar totalmente escuro, eliminar o tapete do Sim. lado da O cama. tapetinho do lado da cama é terrível, né? Terrível. O tapetinho do lado da cama é terrível. O sapato dele não pode ser aquele chinelo, tem que ser um sapato que cubra todo o pé, né? Realmente uma Aham. sandália que prenda o pé fique preso, para poder ele conseguir caminhar com o pé preso. Uma coisa importante também é ele sempre tentar, né, com uma campainha do lado, quando ele for levantar de madrugada, ele tentar chamar alguém para poder levar ele até o banheiro, para poder às vezes ele não ir sozinho por conta de efeito de medicação, que às vezes ele pode ficar tonto e cair no meio do caminho. E outra coisa, assim, vou só relembrar, porque a gente falou no outro programa que a gente falou sobre o exercício físico. O idoso ele já perde massa muscular por conta do envelhecimento. Então é importante, às vezes, você manter o exercício físico no idoso, que vai dar um pouquinho mais de massa muscular, vai dar um pouquinho mais de equilíbrio. Às vezes, alguns exercícios que treinam o equilíbrio para ele não cair na hora de levantar, para ele ter uma maior mobilidade. E aí, às vezes, evitar a queda, eu acho que também ajuda, né? O exercício físico, ele é sensacional para o idoso, porque ele vai manter as atividades de vida diária dele. Então, o exercício físico não é aquele exercício que ele precisa de ir para uma academia, por exemplo, ele pode fazer dentro de casa. Só dele pegar uma cadeira e sentar e levantar ali 12, 15 vezes, faz uma sériezinha ali de 3 vezes, para ele já está ali o suficiente, porque ele vai estimular o que ele já faz no dia a dia, né? Então, Sim. senta, levanta na cadeira legal, às vezes levantar o braço, né? Fazer os exercícios levantando o braço, porque vai estimular quando ele penteia o cabelo, entendeu? Muito Então, tem bom. todos os exercícios que você pode imitar as atividades que ele já faz no dia a dia. Muito bom. E quais são os cuidados que a família não pode esquecer quando está cuidando de um idoso? Assim, tem algum sinal de alerta que a família deve procurar ajuda? O que que a gente pode falar para as famílias que cuidam de idosos? Então, quando a família tem um idoso dentro de casa, ela precisa ficar atenta se esse idoso está tendo alguns esquecimentos, né? Principalmente esquecimentos da sua vida atual, né? Às vezes esquece alguma coisa que ele sempre fez e ele, de repente, ele esqueceu. Então, isso é um sinal de alerta. Quando você vê que o idoso está muito desorientado, está perdido, está irritado, está agressivo, está de alguma certa forma com uma irritabilidade, pode ser uma infecção urinária. Às vezes as Sim, pessoas não se atentam, mas quando você vê que o idoso está sonolento ou está com um comportamento diferente, agressivo, irritado, a infecção urinária pode acontecer muito isso. Às vezes a pessoa fica ali tentando entender e a infecção só está aumentando. Então já logo se atentar à infecção urinária, porque o idoso também tem um índice de infecção urinária muito grande. A gente tem que ficar atento também na sonolência, né? O porquê que ele está sonolento, será que ele está tomando medicação a mais? Será que ele está tomando alguma medicação, uma dosagem maior? Então, ficar atento nesses sinais, ficar atento na pressão, sim, sempre aferir a pressão arterial, para poder saber se a pressão está controlada, porque às vezes a pressão arterial aumenta sem sintomas, sim, e às vezes tem um AVC e nem percebeu que teve. Então, tem entendi. vários sinais e alertas que você tem que ver. O idoso modificou qualquer coisa no comportamento, porque a gente que vive com ele, a gente sabe, né? Sim, Então, modificou, não deixa, não fica achando que é alguma coisa simples, normal, né? normal. Já leva ele ao geriatra e já tenta descobrir o que pode estar acontecendo.
Entendi. E, assim, não vou esquecer de falar sobre isso, a alimentação do idoso. Às vezes é muito comum a gente perceber que o idoso, ele relata que ele não está tendo fome. E, por exemplo, também na hidratação, né, o idoso às vezes esquece de beber água. E aí quando você vai perceber, ele tá confuso, ele tá desorientado, é por uma desidratação, não é isso? Exatamente. O idoso às vezes a gente fala assim, que o idoso tem preguiça de comer às vezes, né, então quer o que é mais fácil. O que que você orienta sobre esse assunto? Então, eles realmente têm às vezes têm uma dificuldade na mastigação, né, a carne, por exemplo, é difícil para poder eles realmente mastigarem, né. Sim. Eu costumo dizer para poder fazer uma pasta, para poder não ficar sem a proteína da carne. Ah, porque ele não come, ele não gosta, ele não quer mastigar. Então vamos tentar facilitar de alguma outra forma para poder ele também não ficar sem essa proteína. Faz uma pastinha de carne na hora da comida, coloca a pasta de carne quentinha ali para poder ele comer. Então substituir, né? Sim. Eles realmente não gostam de beber água. Então é uma coisa que é orientar, é conversar com eles, ó, você não gosta, mas é necessário, a gente tem que fazer o que é necessário, então você tem que Sim, beber. Então é toda hora estimular mesmo e falar assim, ó, vai beber água, porque se depender dele pedir, ele não vai pedir. Então entendi. a gente que tem que sempre ofertar e tá ali de alguma certa forma conduzindo ele ali para poder ele beber água e ter uma alimentação saudável, né? Uma alimentação com poucos condimentos, né? Condimentos artificiais, Sim. não colocar uma comida com pouco sal, né? Uma comida mais ensopadinha, que é mais fácil para poder eles comerem, eles gostam. Então tudo isso é estratégias para poder eles comerem melhor. Ah, muito bom. Ah, gostei dessa da pastinha. Eu acho que também o ovinho no pão também é bom, né? Porque garante um pouquinho de proteína, um Ovo é pouquinho de gordura maravilhoso, ovo é saudável. maravilhoso. Eu acho que a gente pode ajudar um pouquinho os nossos idosos, né? Às vezes eles vão tendo e eles têm as escolhas deles. Então, assim, a gente tem que ajudar também para que eles não prejudiquem a saúde por às vezes alguma escolha, né, de cuidados. Thalita, mais uma vez eu vou te agradecer pela sua presença, por essas informações valiosas. Eu acho que a gente tem que olhar, muitas famílias, elas têm os seus idosos, elas precisam cuidar dos seus idosos, a população está envelhecendo, e a gente precisa, a família, a igreja, acolher os nossos irmãos idosos. Então, assim, esse cuidado para a gente orientar é muito importante e você, assim, nos ajudou muito a entender um pouquinho dessas condições e o que que a gente pode fazer para melhorar, né, a vida dos idosos. Ótimo, isso mesmo, Mariela. Cuidar não é fácil, eu costumo dizer que não. É bem árduo mesmo, né? Você tá ali 24 horas cuidando de uma outra pessoa, então não é fácil. Então, aquela família que às vezes precisa de uma ajuda também, ela pode solicitar uma ajuda a um profissional de saúde, né? Uma ajuda, às vezes, a um vizinho, né? Às vezes, um parente, para se revezar, para poder também tirar o desgaste emocional, porque realmente não é fácil cuidar 24 horas de alguém. Mas é gratificante porque é a nossa família, a gente tem que dar o melhor para a nossa família em primeiro lugar, né? O nosso idoso tem que estar ali dentro de casa. E se no momento ele não tiver condições de estar, às vezes ele está num momento que está mais debilitado, né? Não tem Sim. problema nenhum pedir ajuda a alguma outra pessoa para poder tentar dar esse suporte para a família também. O que importa é fazer o melhor para aquele idoso, tá bom? E eu estou aqui à disposição no que vocês precisarem. Sim, muito bom. Ó, nós lembramos que a TV Manaim transmite o programa Mais Sábios, que também fala sobre a vida do idoso, né? Você pode falar um pouquinho sobre esse programa? Esse programa é do Pastor Abel, é um programa dos mais sábios, que é voltado para a família, para toda a família, principalmente famílias que têm idoso, porque toda família tem um idoso na Sim. casa, né? Então lá tem muitas coisas que falam sobre idosos, mas são coisas assim com mais detalhes, né? É voltado realmente para a família que tem idosos, pessoas que cuidam de idosos. Então, só acessar o YouTube, colocar Mais Sábios, que lá tem vários programas falando sobre idosos. Isso é muito bom. Então, ó, não deixe de acompanhar também esse programa no YouTube da Igreja Cristã Maranata. Agradeço a você que tem nos acompanhado aqui no Viver com Saúde. E se você está assistindo esse programa, não esqueça, curta, compartilhe,
divulgue para as pessoas que estão ao seu redor, que têm familiares, que têm idosos em casa, para que eles também tenham esses conhecimentos e possam ajudar a que os nossos idosos tenham cada dia mais qualidade de vida. Agradeço a você, até o próximo Viver com Saúde e a paz do Senhor.